Nós que aqui estamos, irmãos, vamos continuar aí estudando a palavra do Senhor. Nós estamos aí nos temas relacionados a uma família para a glória de Deus. Estamos na aula que trata da família ainda como um lugar de adoração e de serviço. E nós já caminhamos bem. Hoje, ficou ainda 3 exemplos para trás, né? E nós vamos procurar trabalhar. O primeiro exemplo que eu gostaria de chamar a sua atenção, para fundamentar aqui a nossa tese de que a família é um lugar de adoração e serviço, porque todos nós somos adoradores. Se não adoramos o Deus verdadeiro, nós adoramos alguém, né? A Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é inclinado à adoração e que, portanto, esse homem ou vai adorar o Criador verdadeiro, qual é eterno, bendita eternamente, amém, Paulo vai dizer assim, ou vai adorar a criação. Então, não existe um ser humano sequer que não adore alguma coisa, que não tenha um Deus, mesmo que esse Deus seja a si próprio, mesmo que esse Deus seja um materialismo, mesmo que esse Deus seja uma propriedade, seja um estilo de vida. Tem gente que o Deus dele é o estilo de vida, e o estilo de vida é que determina, então, a quem ele serve, como ele adora, onde ele adora, né? Mas não existe ninguém nessa face da terra que não tenha um Deus no seu coração. A exortação bíblica é para que nós coloquemos o Senhor como o verdadeiro Deus em nosso coração. Possamos de fato amar o Senhor acima de todas as coisas e servi-lo acima de todas as coisas. E a família, na perspectiva bíblica, é esse lugar, tanto de adoração quanto de serviço. Nós já caminhamos aqui, estamos, como falei, já no ponto 5 aí, a família é o lugar de adoração. Já trabalhamos sobre essa ideia de que o homem, portanto, é um ser espiritual e que, portanto, ele adora alguma coisa, que precisamos adorar ao Senhor, e usamos como padrão aí o exemplo de Adão e Eva, né, mostrando que mesmo depois da queda, eles acabaram instituindo no contexto da sua família um ambiente que conduzia os filhos, em especial, a servir e adorar ao Senhor. E depois nós caminhamos com Noé, também vendo esse mesmo princípio, né, de fazer da casa, da família, um lugar de serviço e adoração, inclusive colocando Deus acima de todas as coisas. E a semana passada terminamos aí a história da família de Abraão, Sara e Isaac, mostrando também a postura dessa família como um lugar de serviço e de adoração, inclusive no caso de Abraão, estudando de um modo mais específico o sinal da aliança que Deus colocou para fazer dessa família uma família de adoração. Você se lembra que sinal que era esse mesmo? Era circuncisão, né? Foi o sinal inicialmente dado e que, inclusive, irmãos, era o sinal que permitia a comunhão com Deus. Você se lembra, depois, muito tempo para frente, né? Nós estamos em Abraão, depois lá em Moisés, quando Deus estabelece a lei cerimonial e, consequentemente, em especial, a Páscoa e as festas, né, litúrgicas, a Páscoa, só quem podia participar da Páscoa? Você se lembra? Quem? Só o circuncidado, né, gente? Então, veja, o sinal da aliança era o que permitia você, inclusive, fazer parte da comunhão litúrgica com Deus. Quem não era circuncidado não podia comer da Páscoa, mesmo se tivesse na sua casa. O judeu estava lá, se porventura, seria muito difícil, mas se porventura tivesse alguém que não fosse circuncidado na sua casa, ele não poderia participar da Páscoa, da ceia da Páscoa, se ele não tivesse recebido o sinal da aliança. É a mesma coisa que acontece hoje na ceia, né? As pessoas falam assim, né? Hoje na geração da tolerância, que tudo é amor, paz é amor, aquela coisa, as pessoas falam assim, nossa, por que a igreja, no culto que vai fazer Santa Ceia, né, fala que quem não é membro não pode participar? Nossa, mas que falta de educação um negócio desse, né? Dá pão para todo mundo, dá o cálice para todo mundo, e aí o cara que não é membro da igreja fala, você não pode comer não.
mas é justamente aqui que está o X da questão. É justamente essa diferenciação, essa proibição que era colocada desde lá da época da Páscoa, que continua conduzindo as pessoas a entender que o nosso Deus é um Deus zeloso para consigo mesmo, para com as suas ordens litúrgicas, e não é a casa da mãe Joana, onde qualquer um chega, abre a geladeira, pega o que quer, come o que quer, vai no banheiro de porta aberta, como se não tivesse nenhum zelo, nenhuma ordem e nenhuma responsabilidade. O fato da ceia ser aplicada somente sobre aqueles que já professaram a fé e receberam o batismo que Jesus instituiu, não se trata do objetivo de excluir, mas trata do objetivo de conduzir a pessoa a reconhecer que ela precisa assumir um compromisso com Deus. E que não é simplesmente vir na casa de Deus uma vez ou outra lá, que ele está em comunhão com Deus. Não é porque ele ora todo dia que significa que ele está em comunhão com Deus. Mas o fato dele assumir um compromisso público diante de Deus, em receber o sinal que o próprio Deus instituiu, que antes era a circuncisão, hoje é o batismo, para que ele ande em comunhão com esse povo, com a comunidade dos santos, desfrutando do Senhor. E faça da sua casa, como nós vimos em Abraão, um lugar de serviço e de adoração. Hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Jó, no capítulo 1. Texto já conhecido, mas que aponta para um padrão de uma família que adorava e servia ao Senhor. Então, o livro de Jó, que historicamente é um dos livros que trata de um contexto histórico contemporâneo ao período de Abraão, né? Os livros da Bíblia não foram colocados de modo cronológico, você sabe disso, ele segue a ideia de gênero literário, por isso o livro de Jó aparece aqui. Mas se fosse pensar em uma perspectiva cronológica, você teria o livro de Gênesis, e o segundo livro, muito provavelmente, seria o livro de Jó. Porque o livro de Jó acontece no período histórico dos dias de Abraão, é o mesmo período. Tudo bem? E que é importante, porque indica que mesmo antes da lei, as pessoas já vinham, de tempos em tempos, ofertar ao Senhor numa oferta e apresentar holocaustos diante de Deus. Algo que já é visto lá com Adão e Eva, quando Abel vai ofertar ao Senhor. E o que Abel faz? Oferta o quê? Um holocausto. Oferenda lá, oferta a primícia do seu rebanho. Lembra disso? Então, o livro de Jó confirma que mesmo antes da lei, o sacerdócio ao Deus Altíssimo já estava valendo, né? O sacerdócio de Melquisedeque, que nós já estudamos, e que, portanto, a prática dos holocaustos já era uma prática comum, mesmo lá antes de Moisés e antes da lei cerimonial. Tudo bem? Então vamos ver o que diz aqui Jó, capítulo 1. Tudo bem? Sim? Jó, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes,
chamava Jó seus filhos e fazia o quê? E os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Então, até aqui, irmãos, alguns detalhes importantes daquilo que nós já temos estudado a respeito, então, da família ser um lugar de adoração e de serviço. Você vê que para que a família seja um lugar de adoração e de serviço, é essencial que a figura do líder dessa casa seja a figura de alguém que tema ao Senhor. A sua casa, não espere você, irmãos, que seus filhos nasçam, né, sem receber nenhum tipo de exemplo e nenhum tipo de instrução de temor e de serviço a Deus, que de repente o seu filho vai chegar com você com 3 aninhos de idade e falar assim: papai, eu acho que nós precisamos fazer da nossa família um lugar de adoração e de serviço. Não vai fazer isso para você. Nem com 4, nem com 5, nem com 7, né? Muito provavelmente. Se ele nunca vem à casa do Senhor, se ele nunca ouve as coisas de Deus, se ele nunca recebe instrução, se ele não vê o seu exemplo de um homem que teme ao Senhor, obviamente ele não vai procurar as coisas de Deus. É por isso, então, que você vê que uma casa que é um lugar de adoração e serviço começa com o exemplo do líder. E é assim que nós vimos no caso das outras famílias que já estudamos. A responsabilidade masculina aqui não tem nada a ver com machismo, mas é de função que o próprio Deus estabeleceu aos homens, é que o homem ele precisa ser o líder e o cabeça da casa, não só nas questões administrativas, não só nas questões de provisão, de proteção, de promoção do bem-estar, de segurança, mas também tem que ser o líder no que tange ao direcionamento espiritual da casa. É responsabilidade do homem, do macho. E é por isso que nós vemos a nossa cultura confrontar tanto a perspectiva da figura masculina, em especial não só na formação da família, como nas responsabilidades. E ela faz isso de 2 formas: diminuindo as responsabilidades do homem e, ao mesmo tempo, empoderando, né, a figura feminina, para que essa assuma todas as rédeas do relacionamento, da família, inclusive da vida espiritual. Só que isso tem trazido um prejuízo tremendo para a própria família e para a própria igreja. Hoje a igreja ela sofre uma crise teológica em relação ao ministério masculino, justamente porque, primeiro, você não tem homens dispostos a pagar um preço de ser o líder espiritual da casa. De assumir o compromisso de ser aquele que direciona a casa em relação à responsabilidade. Geralmente quem faz a tarefa da escola dominical com as crianças é a mãe. Geralmente quem vai orar com as crianças antes das crianças dormir é a mãe. O pai ainda fala: vai lá, ora lá com as crianças. Você ora melhor que eu. O simples fato dele falar assim: você ora melhor do que eu, meu amigo, já é um tiro no pé. Porque o responsável pela casa, pela espiritualidade da casa, pelo ensino espiritual da casa, tinha que ser seu. Quando você assenta a roda da mesa lá na sua casa, e tem mesa, e tem casa que não vai ter nem mesa mais, né? Que barulhinho aqui do meu microfone? Deve ser, né? Será, Fábio? Não? Aí. É? Do meu microfone? Não. Então, se for, depois eu pego com fio.
Então, você vê que hoje em dia, daqui a pouco, não tem nem mesa mais na casa, né? Porque a mesa está... Se for ver lá, tem um monte de livro, tem tem a carteira, tem a bolsa, porque nunca usa a mesa da casa. Se almoça sentado no chão da sala, ou no sofá, ou lá quando almoça, porque a mulher também não faz a comida, porque cada um faz um... minha vida é muito corrida. Põe lá uma lasanha da Sadia lá no micro-ondas e cada um se vira lá. Irmãos, isso é escravidão. Será que você não percebeu que você não está vivendo a vida para a qual Deus te chamou para viver? E o marido, o cara tá bom do jeito que tá. Não está, meu amigo. Acorda. Porque de duas uma, ou você vai acabar com a sua família destruída ou divorciado, se você não assumir a responsabilidade espiritual da sua casa. E todo o dinheiro que você juntou, que a mulher vai gastar em terapia. Ou vai perder na hora do divórcio, que vai rachar meio a meio. E aí, para resolver logo aquela geladeira de 8 mil reais que você comprou, você vai vender por 2. E aí, para largar logo, vamos rachar logo isso aqui. Vem por 2, vai, milão para você, milão para mim. Então, é loucura. Só que nós estamos vivendo aí nessa influência negativa dos nossos dias, que nós não temos visto o quão a nossa cultura tem feito mal, influenciado mal a nossa família. E aí, quando eu não assumo a responsabilidade que o próprio Deus me deu para preservar e proteger e cuidar da minha família, quem que vai fazer isso? Aí, às vezes, a mulher tenta. Mas Deus não chamou ela para isso. Não vai dar certo, meu amigo. Você vai se matar e não vai dar certo. Você vai chegar lá no fim e falar assim, puxa, tentei ser o Messias da minha casa. Tentei ser o Salvador da minha casa, mas não dou conta. É lógico, Deus não te chamou para ser a salvadora da sua casa. A função tinha que ser dele. E aí nós vemos aqui Jó como um padrão de um sacerdote do lar. Observe mais uma vez aqui os detalhes que foram apresentados no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e veja, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Geralmente, quando você vai olhar para as Escrituras, você sempre vai ver as virtudes ou as características de um homem justo nessa linha aqui. A perspectiva moral dele, a perspectiva social dele e a perspectiva espiritual dele. Tudo bem? Lembra dos 3 mandatos que nós falamos lá no começo dessa aula 5? Mandato social, cultural e espiritual. Deus nos deu ordem nesse sentido. E isso não muda. Quando você olha para um homem que você fala assim, pô, esse cara é padrão, você vai ver que nas 3 áreas ele é padrão. Então, dentro da área cultural, vamos dizer assim, que aponta para a situação ética, moral dele, você tem que ele é íntegro e reto. Dentro do mandato espiritual, você tem que ele é temente a Deus. E dentro da questão que inclui social e cultural e tal, que ele se desvia do mal. É um cara que não vai procurar um caminho errado. Então ele tem o foco de que existem 3 mandatos e que ele tem que glorificar a Deus nos 3 mandatos. É responsabilidade dele. Quando você vai para Miqueias, você vai ver essa mesma perspectiva apresentada em três posturas lá. Em Miqueias capítulo 6, verso 8 é dito, o que Deus requer de ti, ó homem? Aí ele vai dizer, primeiro, que pratiques a justiça. Ou seja, seja justo, ande de modo reto e íntegro. Que ames a misericórdia, desvia da maldade,
e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Tema a Deus e obedeça. Sempre, a Bíblia toda vai tratar dessa perspectiva. Quando você vai para o Novo Testamento, é a mesma coisa. A ideia de que o fruto de andarmos na luz vai estar em bondade, justiça e verdade. Nosso tema do ano é Andando como Filhos da Luz. Se você observar lá, abra lá, né? No texto base do nosso tema de hoje, do ano. Abra lá para mim. Qual que é o texto base aí do texto? Abra lá. Não precisa falar, não. Se você não sabe, nós estamos em março. Se você não sabe, então, quer dizer, o problema está muito maior do que você imagina. Porque já são 10 domingos que a gente está pregando sobre o mesmo tema. São 10 escolas dominicais que todo dia aparece pelo menos 3 vezes aqui o tema projetado para você. Significa que você está alienado, meu amigo. Você está mais que dormindo, você está em coma. Efésios, capítulo 5. Isso aqui é um diagnóstico prático, que o negócio, você está aqui, mas não está aqui. Né? Você está vindo aqui domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor, mas está entrando por um lado, e às vezes não está nem entrando. Né? Se estivesse entrando e saindo, às vezes fica algum resquício. Mas às vezes não está nem entrando. Então lá, Efésios 5, vai dizer no verso 8: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí o imperativo, andai como filhos da luz. Verso 9, que é o que eu quero. Porque o fruto da luz consiste em quê? Bondade, justiça e verdade. Quem que é a verdade mesmo, na perspectiva bíblica? É o próprio Deus. Então, voltando aqui para Jó, né, que é o nosso texto, ser reto, íntegro, temente a Deus, desviar do mal, é andar em bondade, justiça e verdade. Ou praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor, é justamente o padrão de bondade, justiça e verdade. Então, se você quer saber qual que é o código de honra, pensar aqui na perspectiva medieval, né? Os cavaleiros, todos eles tinham lá um código de honra. Qual que é o seu código de honra como crente? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Ou, em outras palavras, dar fruto da luz, andando em bondade, amando a misericórdia, em justiça, praticando a justiça, e andando com Deus, vivendo em verdade. Esse tem que ser o seu código de honra. E se esse for o seu código de honra, que é semelhante ao que nós vemos aqui, ao descrito de Jó, como homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, muito certamente você vai assumir a postura que se espera de você dentro do contexto familiar. Não vai ter maldade, não vai ter corrupção, não vai ter injustiça, não vai ter infidelidade, não vai ter mentira. Porque o padrão é bondade, justiça e verdade. É praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor teu Deus. Se isso for a regra, você já entendeu metade do caminho da sua postura, de como você deve agir sendo discípulo de Jesus ou sendo filho da luz. Então, esses 3 pontos têm que ser fundamentais. E nós vemos isso em Jó. E é justamente porque Jó tem essas características que o texto vai demonstrar que a preocupação dele era em aplicar essa mesma realidade na figura dos filhos. O texto nos diz que ele tinha quantos filhos? Volta aqui para Jó, capítulo 1. Quantos filhos tinha Jó? 10 filhos no total. 7 meninos, 3 meninas. Tudo bem? E aí, então, como ele era um cara abastado, os filhos desfrutavam disso. O verso 4 diz que eles viviam em unidade. O fato que diz que os filhos faziam cada dia banquete nas suas casas, né? Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam
banquetes, cada um por sua vez, e convidavam as meninas. Isso aponta que o padrão no Antigo Testamento, irmãos, da provisão é sempre de quem? Dos homens. A unidade da família é responsável de quem? Só que na nossa cultura, o que acontece? Eu digo às vezes por mim, a Clarice fala assim, não, vamos convidar todo mundo, chama todo mundo. Eu quero ficar quieto na minha casa, não chama ninguém não. Não sei se você puxar um pouquinho por mim, a tendência nossa é essa. A mulher quer fazer a festa e nós queremos acabar com a festa. Quero brigar com todo mundo, porque pelo menos ninguém vem na minha casa. Só que o padrão de gerar unidade familiar era o padrão de quem? Do homem. Tanto que convidavam as meninas. Elas tinham responsabilidade de receber os 7 irmãos na casa dela? As meninas tinham responsabilidade de fazer festa para os irmãos? Não. É os irmãos que falaram, não, ó, vem na minha casa. Cada dia na casa de um, vem na minha casa. Isso demonstra que Jó ensinou aos seus filhos a responsabilidade da provisão. E além da responsabilidade da provisão, ensinou a responsabilidade da unidade familiar. Trazer os irmãos para perto de si. Mas isso não é responsabilidade da mulher. As meninas iam na casa dos irmãos. Ninguém ia na casa delas. Porque a responsabilidade de provisão e a responsabilidade de gerar unidade é do homem. Só que nós invertemos isso. E as mulheres, para conseguir convencer o marido para fazer um negócio desse, meu Deus do céu, é outro parto. Né? Fala assim, vai ser lá, sei lá, eu Páscoa. Eu queria tanto reunir as famílias. Aí o marido, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Ou vamos chamar as crianças para vir em casa, os filhos já cresceram, tá, vamos fazer. Não, já, cada um por si, se vira, já desmamamos. Só que a responsabilidade da unidade familiar tinha que ser de quem? Da figura masculina, irmãos. Até para uma proteção para com a sua esposa, porque se você faltar, ela não vai estar sozinha nesse mundo. Só que a cultura vai moldando tanto o nosso padrão que a gente vai se distanciando do padrão bíblico e aí forçando um novo padrão que só gera confusão. Quando o marido resolve fazer um negócio lá na sua casa, você apoia com todas as forças, na maioria das vezes. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Se o marido fala assim, olha, eu resolvi chamar meus irmãos para nós vai ser meu aniversário de, sei lá, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não sei que aniversário. Você fala, você é o cara. Eu vou chamar meus irmãos, aí uns amigos, vou comemorar os meus 50. A mulher fala, isso mesmo, vamos mesmo. O que você quer que eu faça? Às vezes você tem que falar, eu vou comemorar, mas vai devagar. Né? Porque ela apoia tanto que dali a pouco, né, já não cabe na casa. Não é assim que funciona? Mas se a mulher resolve fazer o banquete para receber, o que acontece? O marido fala, nossa, que ótima ideia. O marido fala, cadê a lista? Aí ela traz a listinha. Não é só isso? Não. Chama um amigo do amigo também. É assim que você faz? Mas nunca na vida, cara. Por melhor que você seja. E por mais festeiro que você seja. Mas a mulher está na tentativa de gerar uma unidade, gerar entrelaçamento familiar, lembranças, memórias. Mas isso tinha que ser responsabilidade sua. Os meninos faziam festas, banquetes nas suas casas e convidavam as suas irmãs. Prova que Jó criou esses meninos para serem os provedores e os agentes da unidade dessa família. Você tem filho menino? E se tiver filha também?
Não é machismo, hein? Mas você precisa chegar para o seu filho e falar assim, ó, você tem que cuidar das suas irmãs. Mesmo que as irmãs sejam mais velhas que ele. Você tem que trabalhar esse preceito, esse princípio de que ele é o provedor e de que ele é o promovedor da unidade. Se as suas irmãs estão brigando, você tem que ser o cara aqui para tentar colocar a ordem nesse negócio. Se você não der conta, aí você me chama. Aí, pastor, mas isso é colocar um peso demais no menino. Bem-vindo ao mundo. E se ele não estiver preparado para ser o protetor, o provedor, o promovedor, vai ser nada. Vai ser um desses homens que a gente encontra aí de penca, que não assume nunca a responsabilidade. Então, ensine isso desde pequeno. Para o seu filho ser o promovedor da unidade da família, o protetor da casa, aquele que vai demonstrar em práticas, em atos do dia a dia, que ele entendeu qual que é a função que Deus está dando para ele. Ronaldo. Inventou 2 semanas. Vamos lá. Para quem está acompanhando a internet, o caso pessoal particular do Ronaldo, que os irmãos não conseguem se alinhar na perspectiva de cuidar da mãe. Na verdade, o que você está me apresentando, Ronaldo, é o resultado de um erro do seu pai e da sua mãe lá na educação dos 6. Seu pai e sua mãe que foram os grandes precursores dessa situação que você está vivendo hoje. É a consequência. Eles estão colhendo o que ele plantou lá. Então, veja, hoje vocês são maiores, você, sua irmã, todo mundo tem sua família maiores, mas não aprendeu o princípio lá atrás. Então, hoje, para mudar, só Jesus transformando o coração de todo mundo, se convertendo todo mundo a Cristo e vindo na escola dominical para aprender sobre a família como lugar de serviço e adoração. Então, é só a ação de Deus aí. Mas é interessante a sua situação, por quê? Porque apresenta que o fato... Você quer educar bem... Alguém já disse isso, né? Não sei de quem é essa frase. Você quer educar bem os seus filhos? Eduquem bem os avós deles. O que quer dizer isso? Que se você tiver lá o avô e a avó que foram educados corretamente, provavelmente eles vão educar os filhos corretamente, que é você, e você vai ensinar os seus filhos corretamente. Então, você quer ensinar o seu filho corretamente? Eduque primeiro os avós lá. Porque uma família desestruturada, uma família sem princípios, uma família que ensinou errado, a tendência é que isso vai gerar problemas para gerações futuras. E não tem nada a ver com maldição hereditária. É a lei do plantio e da colheita. O que você plantar lá atrás, você vai colher aqui na frente. Então, a sua situação simplesmente revela isso. Infelizmente, os seus pais não souberam ensinar corretamente. Ponto. Seu pai é vivo também? Tá. O pai e a mãe não vivem junto mais. Tá. Só reforça aqui a minha ideia. Então, o que acontece? Você é o único menino da história. Ou tem mais irmãos? Só o sei. Então, apesar de toda essa história que não foi bem plantado lá, a sua responsabilidade como filho, primeiro, é colher as consequências desse negócio. Se ninguém mais quer, tudo bem. É o que você já está fazendo dentro da perspectiva bíblica. Só que isso não isenta a sua responsabilidade, com jeitinho, com sabedoria,
de apresentar para suas irmãs também coisas que podem ser mudadas. Ah, mas a mãe errou com a gente. Tá. E eu ficar bravo com a mãe agora vai mudar alguma situação? Não, não vai. Então, você vai trabalhar nesse sentido de mostrar, olha, a mãe é do jeito que a mãe é, cara. Nós vamos fazer o quê? É mãe, continua sendo mãe. Então, nós vamos tratar e vamos cuidar, tal. Outra está separado do pai, nós vamos ter que acolher, tal. Então, nós vamos ter que trabalhar essa situação. Ah, não tem jeito, porque o meu marido também não quer que ela venha para casa. Tudo bem. Então, que aí o marido dela lá, que aí a casa é do cara, responsabilidade passa a ser sua. Mas dentro da sabedoria é possível você ir moldando algumas situações. Se for o casal, ia passar 2 meses lá. Peraí, 2 meses é muito tempo para essa, que eu já conheço como que vai ser. Fala, não, ela vai passar 15 dias dessa vez. Porque mesmo que deu problema no 10º dia, você fala, não, é só mais 5 dias, aguenta aí. Na outra vez, vai passar 20. Vai monitorando isso. Então você vai lidando com a perspectiva. Porque o que está acontecendo? É só, não tem como você arrumar o plantio errado lá. Você vai ter que colher. Só que aí você vai usar mecanismos para tentar amenizar essa realidade. Agora, se vocês não querem continuar colhendo essa mesma história, então vocês têm que ensinar para a geração nova que esse padrão não é o padrão certo. Porque acontece que o que pode acontecer? A própria influência do contexto, porque se você não ensina de modo formal o seu filho, a informalidade ensina. Então, seus filhos estão vendo, ó, ninguém aguenta a avó, ninguém quer receber a avó, ninguém gosta da avó. A avó é uma zica mesmo. E tarararará. Aí o que eles aprendem? Eu também não vou cuidar da minha mãe, não vou cuidar do meu pai. Porque isso deu bucha lá em casa, meu pai brigava com a minha mãe brigava com meu pai, meu tio brigava com a minha tia brigava com meu tio, então eu vi que esse negócio de cuidar do pai e da mãe dá problema. Então o que eu vou fazer? Eu estou aprendendo informalmente que esse negócio de cuidar de pai e mãe não dá certo. Então eu preciso intencionalmente ensinar os meus filhos, inclusive mostrar os erros. A avó e o vô estão colhendo, tá vendo? Separar, estão colhendo o fruto das ações dele, das decisões dele. Só que isso serve para que a gente aprenda a não cair nos mesmos erros. É importante a gente ter família e conviver em família, porque uma hora ou outra nós vamos precisar uns dos outros. Inclusive vocês. Se um dia vocês vão ficar velhinhos, vocês vão precisar de alguém para cuidar de vocês. Então veja, uma mão lava a outra aqui. Então veja, você vai participar desse projeto para tentar amenizar um plantio errado que já foi feito lá atrás. Fácil? Não. Não tem nada fácil nessa vida. Essa é a grande questão. E ainda mais quando nós já estamos inseridos num sistema de uma cultura que é contra a cultura da perspectiva bíblica. Se a gente tivesse já uma geração inteira arrumada na perspectiva bíblica, ficaria muito mais fácil. Mas não estamos. Então, agora a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Ou como alguém diria, nós vamos ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. O pneu está furado, meu irmão, mas não dá para parar. Nós vamos ter que dar um jeito de trocar esse pneu com o carro andando. Difícil? Muito difícil. Mas nós vamos ter que dar um jeito. Tá? Então, eu acho que a sua postura tem sido uma postura fiel, como filho e tal. Mesmo porque as irmãs, como eu disse, elas são todas casadas, as duas? Então, tem a situação do esposo. Então, pode ser que o esposo tenha lá as suas restrições. Então, aí cabe você como o filho da história aí. Que é importante essa sua posição, porque o que acontece? Na nossa cultura, quem que cuida dos pais? Não, geralmente, quem que cuida do pai e da mãe quando o pai e a mãe ficam velhos? Na nossa cultura. Inclusive, os mais antigos falam assim, nasceu uma menina. O que falava? É bom, né? Porque vai cuidar dos pais. Não é assim? A cultura bíblica não é essa, não. A responsabilidade de cuidar, de proteger, de promover é sempre de quem? Do homem. Nós estamos na contramão do negócio.
Aí, o que acontece? A conversa que eu já tive com a Clarissa há 30 anos atrás, antes de casar, tá? Alguém já me disse, e talvez você saiba até quem falou isso, mas alguém também já te disse. Quando você casa, você não casa só com a pessoa. Você casa com quem? Com a família. Por pior que seja, velho. Ela é maravilhosa, mas a família dela... Então pensa bem, porque você casa com a família. Você, como filho, você tem a responsabilidade, então, não só legal, porque a lei hoje exige isso, de cuidar dos seus pais, mas a lei, a perspectiva moral. Aí a sua esposa fala, não, eu não aceito. Não, minha filha, você não tem que aceitar. Você cala a sua boquinha, bate a bola, que você não tem que aceitar. Você é a auxiliadora, o Zefa. Você não é a síndica que vai determinar as regras. Não. Você é auxiliador. Quando você casou com o Dom Juan aí, você já sabia que a sogra era uma zica terrível, miserável, que nem ele aguentava ela. Quando você falou, nossa, é o homem da minha vida, você sabia que o pai dele era um porcão que cuspia na sala e que vai ficar velho e vai ficar pior. E aí, pastor? E aí, pastor? Oi. Tem um ditado católico, né? Que uma das minhas tias usava muito. Ela falou assim, por causa do santo, você beija a pedra. Sim, é um ditado católico. Por causa do santo, você beija a imagem, você beija a pedra. Ou beija o pano, já beijou bandeira de Santo Rei? Então, por causa do santo, você beija o pano, você beija a pedra, você beija a madeira. Então, por causa do Dom Juan, meu amigo, você vai aguentar a rocha da família dele, ué. Vai fazer o quê? Agora, em relação à esposa, ela é filha única, pastor. Tá? Ou não tem ninguém para cuidar. É a mesma coisa. Você, como o provedor dela e o protetor dela, você vai querer gerar paz pro coração dela. Você vai fazer o quê? Traz lá o sogro. Traz lá a sogra. Nós vamos cuidar desses miseráveis. Você não vai deixar ela sofrer, porque ela fala, eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe, não sei o quê, meus irmãos não valem nada, meus irmãos não sei o quê. O seu papel de provedor, falando, pode deixar. Vamos cuidar dos velhos lá. Deveria ser a sua postura, porque você é reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Isso é família como um ambiente de serviço e de adoração, irmãos. Pastor, esse negócio é meio complicado. Então não casa. Mas já casei. Então agora aguenta. Não tem outra coisa para você ir. Olhe bem com quem o Richard aí, né? A Jordana. Presta atenção. Vocês que não casaram ainda, presta atenção. Porque você casa é com a família. E se você assumir o compromisso, principalmente os meninos, Richard, se você assumir o compromisso do macho da casa, você vai saber que você não vai cuidar só da princesinha que você está trazendo para dentro de casa. Você vai aí fazendo um comparativo lá com o desenho, né, do Shrek lá, como chama? O pai da Fiona virou o quê? Virou um sapo mesmo. Sogro sempre vira sapo. Você vai ter que cuidar do sapo, velho. Essa é a história. E é sua responsabilidade trazer paz para sua esposa. Mas é o pai dela, não tem problema. Para que o coração dela não fique temeroso, né? Emocionalmente, você que é o promovedor do bem-estar dela. O que você quer fazer bem? Você quer cuidar do seu pai, da sua mãe? Quer? Então vamos cuidar do seu pai e da sua mãe. Você pode até orar, Senhor, me dê
me dê toda a paz do mundo e que os dias passem rápido. Você pode orar, mas você vai ter que assumir esse negócio. Porque você é íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ou seja, você tem um padrão de alguém que vai fazer da sua família um lugar de serviço, de adoração. Caminhando mais um pouco, observe aí. Então nós vemos que Jó ensinou seus filhos a assumirem essa postura de protetor e serem lá os agentes para a manutenção da unidade familiar. Só que aí o verso 5 vai nos trazer mais um detalhe. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e fazia o quê? E os santificava. Essa expressão aqui, que é o kadosh, né, que é o separar, é o tipo assim, olha, vamos nos consagrar. Veja que Jó não só, o verso vai continuar dizendo que ele apresentava o holocausto pelos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos. Falando, talvez meu filho tenha pecado, então já estou apresentando o holocausto. Mas ele não fazia só uma situação em favor dos filhos. Ele também chamava os filhos para si e fazia o quê? O que o texto diz aí? E os santificava. Você chama os filhos para perto de você, para consagrá-los a Deus, para ensiná-los a respeito do Senhor. Vocês tiveram lá os turnos de dia, onde vocês se banquetearam, vocês festejaram, cada um esteve na casa do seu irmão, se alegrando junto das suas irmãs. Vocês tiveram os dias lá dos seus banquetes. Terminou, agora nós temos um tempo para nos santificar a Deus. Nós temos um tempo para consagrar ao Senhor. Então isso aponta a ideia daquela ideia cíclica que desde Adão nós vimos. No fim de uns tempos, eles vieram e adoraram ao Senhor, trouxeram oferta ao Senhor. Aqui, Jó faz ao mesmo tempo. Passava o período dos banquetes ou das festas que os filhos faziam, aí ele chamava, no final de uns tempos, chamava os filhos para os santificar, para os consagrar. E ele, como pai, apresentava lá a oferta de sacrifício, o holocausto, de oferta pelo pecado dos seus filhos. Porque era o que o sacerdote fazia. Depois, quando você vai para a lei cerimonial e para o sacerdócio levítico, o que acontecia? A figura do sacerdote é que pegava, você tinha lá o bode missário, né? Onde o povo colocava a mão sobre o bode, fazendo uma situação de como se estivesse transferindo os seus pecados para aquele animal. O animal era levado pelo sacerdote, o sacerdote oferecia, sacrificando aquele animal em favor dos homens, em favor dos filhos de Israel. Então, Jó, o que ele está fazendo aqui? Ele está assumindo a postura, uma vez que ele viveu no período de Abraão, você não tinha ainda a lei cerimonial e nem o sacerdote levítico, ele estava fazendo a vez do sacerdote, onde apresentava holocaustos em favor do pecado dos filhos. No caso dos filhos dele, o sacerdote fazia isso em favor dos filhos de Israel. Mas o princípio é o mesmo. A postura é a mesma. É lógico que hoje nós não temos essa obrigação. Mas você tem a obrigação, como sacerdote do lar, de trazer os seus filhos para essa realidade da adoração e do serviço a Deus. Você hoje tem essa responsabilidade de trazer os seus filhos e chamar a atenção deles no sentido do dever que temos para com o mandato espiritual, de reservar um tempo em tempos para nos reunir para adorar ao Senhor, por exemplo. E isso eu não estou falando de escola dominical, tá, irmãos? Escola dominical é só um instrumento para te apoiar no ensino das suas crianças e no seu próprio estudo. O momento que eu falo de adoração é culto. Que é no culto que nós nos reunimos como comunidade dos santos para apresentar a Deus o louvor que lhe é devido. Pastor, mas mesmo com o TAS? Mesmo com o TAS está em treinamento, gente. Sabe quem é o TAS, né? Todo mundo sabe. Que é o TI, o Terry, né? Você tem o Terry e o TAS.
Pastor, esse menino vai virar um demônio da Tasmânia. Não tem problema, meu amigo. Ele está em treinamento. Compra uma camisetinha dele assim e põe assim, irmãos, criança em treinamento. Não tem problema. Mas você está trazendo eles para perto de você para os santificar. Pai, por que nós vamos todo domingo na igreja? Se você não souber responder isso para os seus filhos, então alguma coisa está errada. O próximo tema que nós vamos estudar é isso. A família é um lugar de treinamento. E um dos treinamentos é justamente essa ideia de responder aos seus filhos os questionamentos. Lembra de como que era a situação da Páscoa? Da celebração da Páscoa? Como que era a celebração da Páscoa? As crianças eram excluídas da Páscoa? Não. Elas comiam da Páscoa. Mas por que ela não toma ceia hoje? Porque no Novo Testamento, Paulo traz uma ordenança que somente aqueles que têm condição de examinar-se a si mesmo é que poderiam participar da ceia. Então você tem aqui uma mudança na regra do jogo. Mas no Antigo Testamento, não. As crianças participavam da ceia. E participavam com um objetivo claro. Qual que era o objetivo lá registrado? Quando o teu filho te perguntares por que nós estamos comendo esse cordeiro? Ou por que nós estamos comendo erva amarga? Por que nós estamos comendo pão sem fermento? Tal. Aí você vai fazer o quê? Come, moleque, fica quieto aí, não pergunta nada não. É isso? Não. Você ia dar as respostas convenientes para os seus filhos, para que ele aprendesse o que Deus fez com o seu povo. A libertação que Deus fez, a graça que Deus fez, os grandes feitos que Deus fez. Todas as benesses que eles receberam durante aquele período. Como a gente faz todo o culto. Por que nós não domingo? Olha, Deus nos abençoou essa semana. Você teve comida? Você teve uma cama para dormir? Teve uma casa para ficar? Você teve uma escola para ir? Deus nos livrou de tantas situações que nós nem nos apercebemos. Você estava doentinho, está melhor hoje? Tem vários motivos. Aquilo que nós falamos no Salmo 66 são muitos motivos para exaltarmos ao Senhor e, inclusive, convidar as pessoas para o dia 20, que eu vou te contar o que Deus tem feito em favor da minha alma. Então você vai inculcar isso, você vai treinar isso, e é seu papel. Só que o que acontece nas famílias de hoje? Geralmente a esposa fala, bem, nós vamos na igreja domingo? Aí você fala, esse domingo, eu vi na previsão, vai fazer um dia lindo. Não podia ir no clube? Só esse domingo? Cara, isso é a declaração da sua falência espiritual como macho, como marido, como líder da casa. Se a mulher que tem que ficar implorando, bem, por favor, já faz 6 domingos nós não vamos na igreja. O Juninho está terrível. Todo o processo de treinamento que nós fizemos com ele já foi por água abaixo. Ele não vai nem lembrar do nome do pastor. Porque nós quebramos o processo. Aí o marido, sério mesmo? Mas domingo é o único dia que eu tenho. É o único dia que você tem para consagrar ao Senhor. É o dia que de convenção nós determinamos que você vai separar os seus filhos para os santificar, cara. Essa é a sua responsabilidade dentro do mandato espiritual. Agora, se você vende ou se você terceiriza essa responsabilidade, uma hora a conta não vai fechar. Principalmente, irmãos, que aí a própria psicologia já nos ajuda nesse sentido, né? Na verdade, ela só confirma aquilo que a gente já sabe desde sempre, que a Bíblia fala isso, que a figura paterna vai determinar, em grande parte, o relacionamento dos seus filhos com o Pai Celeste. Porque é assim que Deus se revela. Deus não se revela como mãe, Deus se revela como pai. A sua relação com o pai terreno, inconscientemente falando, vai refletir a sua relação com seu pai celeste.
Se você não respeita o seu pai terreno, muito provavelmente você vai ter dificuldades para respeitar o Pai Celeste. Ou se você criou uma imagem do Pai Celeste, uma imagem totalmente distorcida daquilo que é a Bíblia, a mesma imagem que você vê do seu pai terreno, provavelmente você vai projetar para o seu Pai Celeste. E por isso tem muita gente que acha que Deus é opressor, que Deus é violento, que Deus é isso e tal, porque na verdade foi o que ela viveu, conviveu dentro do contexto. Ou que o pai não liga para ela. Ah, Deus não liga para mim, meu pai não liga para mim, então Deus não liga para mim. Então, ainda mais na primeira infância, irmãos, isso é essencial. Do pai ser esse exemplo de homem reto, íntegro, que teme a Deus e que se desvia do mal. Para você gerar na sua casa, obviamente, um lugar de serviço a Deus e de adoração ao Senhor. Jó trazia os filhos para perto de si, para os santificar. E veja o finalzinho do verso 5, para a gente terminar. Levantava-se de... Lê de novo aí comigo. Levantava-se... Nós já vimos isso acontecer em outro momento, não vimos? Quem que levantou de madrugada também? Recentemente nós estudamos. Para adorar o Senhor. Pessoal do Alzheimer aí, toma um remedinho. Quem que fez isso? Abraão, né? E ainda levou um menino junto. Lembra, Isaac? É lógico que aqui é uma analogia simplesmente que eu quero fazer, mas que aponta, irmãos, o fato de levantar de madrugada significa prioridade. Você não deixa para o fim do dia. Você não faz tudo que você tem que fazer para depois adorar ao Senhor. O fato dele levantar-se de madrugada não tinha nenhuma exigência, nem na época, nem depois na lei, que o sacrifício tinha que ser de madrugada. Não tinha. Mas é um indicativo que mostra prioridade. Sabe aquele negócio assim? Nossa, amanhã eu tenho que levantar mais cedo porque eu tenho que fazer tal coisa. Ah, deixa para depois. Não posso. É prioridade. Aquilo lá eu não posso deixar de fazer. Então eu vou acordar mais cedo para fazer tal coisa. Você coloca como prioridade da sua vida. Tem gente que põe como prioridade da sua vida, vou acordar mais cedo para ir na academia. Na minha perspectiva de cosmovisão, isso é uma loucura. Mas na sua, não. Porque a sua prioridade é morrer bonito. Porque morrer você vai. Minha cosmovisão, posso estar errado nela, tá? Mas só morre gordo? Não, eu já fui, desses 30 anos de pastor, já fui em vários ofícios fundos de gente mais nova do que eu, mais bonita do que eu, mais magra do que eu. Então não é só o gordo que morre. Mas é só cosmovisão, tudo bem. Não, eu vou com prioridade. Vou com prioridade. Aí o cara acorda 5 horas da manhã e vai para academia. Aí você fala assim, vamos acordar às 5 horas da manhã para fazer um culto? Brincadeira comigo. Eu vou fazer uma vigília? Você tá louco, cara. Tem mais coisa para fazer. Claro, depende da sua cosmovisão e da sua prioridade. Só que quando você era do mundo, você fazia vigília. Não fazia vigília? Fazia no boteco, até de madrugada. Fazia vigília, lá pulando carnaval, virava os 4 dias. 4 dias de vigília você fazia. Investia lá nas purpurinas da sua vida. Nas tanguinhas com lantejola. Aí por que hoje para as coisas de Deus você fala assim, nossa, tão difícil? Prioridade. Levantar de madrugada significava colocar prioridade. Se fazer da sua família um lugar de serviço a Deus, de adoração, não for prioridade, então você vai ter um monte de coisa para fazer antes. Nunca vai dar tempo de você reunir os filhos na mesa para orar com eles. Nunca vai dar tempo de você falar, desliga a televisão aí, guarda esse tablet aí, vamos sentar à roda da mesa aqui para nós orarmos agradecendo pela provisão que o Senhor nos dá. Mesmo que seja só o arroz, o feijão e o chuchu que nós tenhamos hoje.
Você não vai ter tempo para isso, porque não vai ser prioridade. Eu fico louco às vezes, né? Principalmente quando as pessoas, a gente acaba conhecendo a história das pessoas, e tinha pessoas que às vezes serviam em outras religiões, que o cara tinha que levar oferenda lá na cachoeira, matar não sei quantos bichos, viu, Edmé? Né? Para oferecer lá, ficar não sei quantos dias sem tomar banho. Aí os caras se convertem. E aí você fala assim, cara, coloque Deus como prioridade da sua vida. Ele fala, não tem tempo para isso não. Não tem tempo. Ih, pastor, só minha vida está uma correria. O trabalho está me sugando. Meu amigo, tudo vai depender da sua prioridade. Levantar de madrugada aqui é um indicativo de que a prioridade de Jó era fazer da sua casa um lugar de serviço e adoração. Levantava de madrugada e fazia o quê? E oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E outra coisa final, para a gente terminar a aula de hoje, a última frase do verso 5. Fazia Jó continuamente. Além de ser prioridade, era constante. Ele tinha aquilo como um padrão. Ah, pastor, cansei, não dá mais. Não, meu amigo, enquanto tiver vida, não canse. Não desista. Ah, mas os meus filhos são difíceis, pastor. Não desista. Ah, pastor, mas já falei, já tentei de tudo. Tenta um pouco mais. Clame, chore, busque, mas não desista da sua família. Faça dela um lugar de serviço de adoração. Nem se tiver que levantar de madrugada. Continuamente. Moldando o seu exemplo como alguém que é reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, que produz fruto de bondade, de justiça e de verdade, ou que pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. Mas faça. Não desista. Pastor, meu marido não entendeu esse negócio. O que eu faço? Ora de joelho. 1 de Pedro, capítulo 3, vai dizer assim, se o seu marido não obedece à palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma, pelo procedimento da esposa, e fazendo como Sara, chamou seu marido de senhor, ou seja, mostrando submissão, e orava, sabendo que é Deus que pode fazer todas as coisas. Então, se na sua família você for olhar para o seu marido e fala, o meu marido não entendeu, pastor. Faça isso. Abra a sua Bíblia para a gente encerrar. Nesse texto que eu acabei de citar de cabeça. 1 de Pedro, capítulo 3. Ele vai dar uma palavra especial às mulheres. 1 de Pedro 3, versículo 1 aí do capítulo 3, de 1 Pedro 3. Diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra. Ah, pastor, o bicho é teimoso. Seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aí ele vai trazer aí a ideia que não é o exterior que deve ser a beleza da esposa, mas a somatória, né? Esse espírito trágico de um espírito manso, tranquilo. E aí lá no verso 5 ele diz assim, pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em quem? Que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, quando obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos
vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Espera no Senhor. Seu marido que não obedece à palavra seja ganho, sem palavra alguma, pelo seu procedimento, pela sua postura, pela sua oração, pela sua dedicação. Mas ora, minha irmã, porque só o Senhor pode mudar. Só o Senhor transforma. Só o Senhor converte o coração das pessoas, por mais duro que ele seja. Ora, eu tenho plena convicção de que o Senhor há de responder a sua oração. Agora, se você é um marido, meu amigo, obedeça a palavra de Deus. Seja reto, íntegro, temente a Deus, se desvia dos mal. Seja aquele que promove a educação dos seus filhos para que eles sejam protetores, promovedores da unidade familiar. Seja aquele que coloque prioridade. Levanta de madrugada, coloca como prioridade adorar ao Senhor e faça isso continuamente. E que Deus assim te abençoe. Amém?